E aí, você tá lendo a Bíblia? Você tá em dia com a leitura das Escrituras? Hoje é dia 18 de janeiro e eu espero que você esteja em dia, beleza? Bom, hoje, como eu disse no vídeo passado, eu vou explicar, ou melhor, vou mostrar como é que duas versões da Bíblia, de traduções diferentes, podem te trazer um entendimento, uma conclusão um pouco diferente quando comparada uma e outra. A gente vai pegar um texto que a gente já leu, que é o texto de Provérbios, capítulo 3 e verso 9. Através dessa comparação, vai ser possível entender como é que um texto explica melhor do que outro. Vamos lá? Vamos para a tela do meu computador aqui e eu explico isso. Bom, a primeira versão que a gente vai utilizar é uma de tradução ou de equivalência formal. E a outra é a que a gente usa no nosso plano de leitura, que é a NVT. Note a diferença em uma palavra que há em uma tradução e outra. Ao meio da revista atualizada, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Beleza? NVT. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produz. Você consegue notar a diferença entre primícias e melhor parte? Ou será que realmente existe diferença? Eu vou mostrar para você como é que isso vai acontecer, tá? Vamos pegar primeiro a NVT e entender melhor parte. Então, dá uma olhada nesse gráfico que eu fiz, tá? O que seria a melhor parte? A melhor parte pode significar a melhor parte de uma pizza, a melhor parte de um bolo. Será que um bolo tem a melhor parte ou ele é todo da mesma forma? Pode ser a melhor parte de uma música, por exemplo, para mim que sou guitarrista, geralmente a melhor parte da música é a parte do solo de guitarra. Ou qualquer coisa que você pode pegar, dividir e selecionar de alguma forma a parte mais agradável. Você concorda comigo que quando a gente fala melhor parte, a gente está querendo dizer a melhor parte de alguma coisa, o melhor pedaço de alguma coisa? Então, isso teria a ver com uma questão de escolha. Se a gente for pegar então a tradução, honrar o Senhor com a melhor parte, dar ao Senhor a melhor parte, é escolher o melhor que nós temos e dar a Ele. Bom, isso até que é uma verdade, certo? Mas não é exatamente isso que o texto da outra versão está falando. Vamos dar uma olhada agora na outra versão que eu propus. Diz primícias, honrar ao Senhor, ou melhor, dar ao Senhor as primícias. Será que primícias é igual à melhor parte? Só um detalhe. A palavra primícias, ela também aparece em Gênesis capítulo 1. Primícias no hebraico significa reshit. É a mesma palavra que significa princípio. Primícia significa primeiro, começo, melhor ou principal. Então tem a ver com o princípio de alguma coisa, com a primeira parte, com a parte principal ou com a parte selecionada. Perceba que quando a gente pega o significado da palavra reshit no hebraico, que é o que está lá em Provérbios capítulo 3, verso 9, ela pode significar essas coisas. Porém, o texto, para ser melhor traduzido, deveria significar primícias. Primícias tem mais a ver com começo, com a primeira parte, com não necessariamente com aquilo que é melhor, mas com a primeira parte. Como é, por exemplo, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, reshit. No começo, Deus criou os céus e a terra. O que isso tem de diferença? É que quando nós falamos de primícias, nós estamos falando de honra. Honra. Você acha que isso está muito distante de você? Talvez não esteja. Você vai ver que você faz exatamente isso. Você oferta as primícias num evento muito comum aqui no Brasil, por exemplo, nos aniversários. Quando o aniversariante vai cortar o bolo, as pessoas perguntam: de quem será o primeiro pedaço? O que significa, então, o primeiro pedaço do bolo? Ou seja, quem é que você vai honrar tendo o primeiro pedaço do bolo? Perceba que o primeiro pedaço do bolo não necessariamente é a melhor parte, mas é o primeiro pedaço, que significa dar honra a alguém, honrar alguém, mostrar que alguém é especial. Então, geralmente você vai dar para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, para o seu filho, para o seu melhor amigo ou para alguém que você tem muito carinho. Significa
as primícias do bolo é ofertada para alguém. Você percebe que é um pouco diferente a melhor parte das primícias? Porque a melhor parte não necessariamente quer dizer honrar alguém. As primícias têm a ver com honra, não necessariamente a melhor parte, embora as primícias, quando a gente estuda o texto bíblico, ela já estava intrínseca, já faz parte do conceito de primícias ofertar a primeira parte da sua colheita, por exemplo, e essa primeira parte já tem a ver com a melhor parte da colheita. Eu quero explicar mais um pouco sobre isso agora num outro texto. Nós falamos de melhor parte, nós falamos de honrar alguém, de prestigiar alguém. Agora vamos lá para o Novo Testamento, num texto que a gente ainda não leu, mas que também fala de primícias, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, lá diz assim, ó: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Como assim? As primícias dos que dormem. Jesus Cristo, ele é a melhor parte, ele é a primeira parte. Agora olha só que interessante. Quando a gente vai para o Novo Testamento, principalmente num contexto mais grego, as primícias têm a ver com um outro detalhe. Vamos supor, então, que um agricultor planta trigo e ele vai lá e colhe um pouco de trigo, a primeira parte da sua colheita. Ele pegava aquela primeira parte, enrolava aquilo ali e levava até uma feira. Na feira, aquilo serviria como exposição da sua plantação. É uma parte, uma amostra daquilo que vem aí. Ou seja, o cliente passava pela feira e, baseado naquela amostra, ele comprava ou não toda a safra que estava lá na fazenda do agricultor. Sendo assim, neste caso, serve como uma amostra para negócios. Paulo então está explicando que Jesus Cristo é a primeira parte que é colhida para mostrar para o comprador que o que vem depois dessa amostra é tão bom quanto a amostra. O que significa então Jesus Cristo ser as primícias dos que dormem? Ele é o primeiro ressurreto. Ele é o primeiro homem que levantou dos mortos e tem hoje um corpo ressurreto. Todos aqueles que ressuscitarem com Cristo serão tão bons quanto Jesus. Jesus, ele é a amostra do que há de vir. Por isso, ele é as primícias. Você entendeu? Então, para eu encerrar, querendo aplicar isso para a sua vida, você tem que dar o lugar de honra ao Senhor. O que Provérbios está deixando claro, que você precisa honrar o Senhor com o que você tem, com as suas finanças, com a sua vida, com o seu todo. Isso também tem a ver com dar a melhor parte, porque a melhor parte é pensar no Senhor primeiro. É colocar o Senhor em primeiro lugar. E esse primeiro lugar já pressupõe ser a melhor parte. Agora, você também precisa entender que honrar o Senhor como melhor parte também é uma amostra do resto das suas partes da vida ao Senhor. Dar ao Senhor a primeira parte mostra que todas as outras partes da sua vida também são bons. É uma amostra do que vem depois, que são correspondentes ou são equivalentes àquela primeira parte. E por fim, você sabe quem é que deu a melhor parte de si para nós? O próprio Deus. Ele deu o primeiro e único filho que ele teve, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior ofertador, o maior ofertista, o maior ofertante da história desse planeta, da história da humanidade, é o próprio Deus, que deu o seu filho, a melhor parte, a primeira parte e a amostra do que há de vir. Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido, tá bom? Então, até a próxima, se Deus quiser.